Nós estamos lendo o Salmo 23 e a nossa proposta é lermos esse salmo a partir da seguinte perspectiva: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que não me faltará? Já vimos que não me faltará provisão, é Deus quem nos leva para pastos verdejantes e água de descanso. Provisão é uma bênção de Deus, é tão verdade que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a pedir: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O sustento, a provisão para a nossa vida é uma dádiva de Deus todos os dias. Em segundo lugar, nós aprendemos que se o Senhor é meu pastor, não me faltará consolo, Ele refrigera a minha alma. Em terceiro lugar, não me faltará direção, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Direção de justiça, e a própria direção nos aponta que o caminho é Cristo, porque só Cristo tem a justiça perfeita para a nossa vida. Agora, em quarto lugar, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A quarta coisa que não faltará é proteção. Proteção, provisão, consolo, direção e proteção. Davi foi pastor de ovelhas, e enquanto pastor de ovelhas, ele teve a experiência de proteger o seu rebanho. Muitas vezes ele foi exposto a fazer jornadas com o seu rebanho por locais perigosos, por vales perigosos, tirando as ovelhas do aprisco e levando em busca de pastos verdes. Às vezes as pastagens verdes se secavam em determinados momentos do ano, e ele então tinha que fazer jornadas mais longas. Alguns estudiosos dizem que em determinadas épocas do ano, os pastores tinham que levar as ovelhas mais para o alto da montanha, onde era mais fresco e as gramas ficavam mais verdes. E fazer esta subida da montanha, aqui da planície, até locais mais elevados, era uma jornada perigosa. O rebanho estava exposto a escorregar e cair naqueles precipícios. Ali poderia ter uma cobra, uma serpente, um escorpião naquelas frestas de pedras e poderia picar o rebanho. Ali também poderiam ter adversários, ladrões, salteadores de emboscada, porque muitas vezes eles tinham que passar por vales apertados, e era o local onde os salteadores faziam as suas emboscadas de espreita para roubar aquelas pessoas. Mas Davi todas as vezes foi com seu rebanho e voltou com seu rebanho, e as ovelhas estavam seguras, protegidas. Ele colocou a sua vida em risco quando teve que lutar com um leão para proteger o seu rebanho. Ele colocou a sua vida em risco quando teve que lutar com um urso para proteger o seu rebanho. E ele lutou com o leão, lutou com o urso, matou estes animais, mas preservou o seu rebanho. Anos se passaram e agora Davi está falando da sua experiência com Deus. Ele não é mais o pastor, agora ele é a ovelha. O pastor é Deus. E ele disse: o Senhor é meu pastor, eu tenho proteção. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que traz proteção para a nossa vida. É a presença de Deus que nos traz a garantia de uma jornada segura. A vara de Deus e o cajado de Deus é para nos protegerem, é para nos guardarem. Não é para nos surrar, para nos ferir, para nos bater, para nos machucar. É contra o adversário, contra o lobo que quer destruir o rebanho e não contra o rebanho. E isso é maravilhoso. Davi, na sua vida, teve muitas experiências amargas. Quem conhece a história de Davi sabe que durante muito tempo ele foi perseguido, foi alvo da perseguição de Saul, foi alvo da perseguição de exércitos inimigos, foi alvo da perseguição do seu próprio filho, já mais tarde, quando Absalão usurpou o trono e ele teve que fugir às pressas. Mas durante todas estas ocasiões ele contou com a proteção de Deus. Mesmo escondido em cavernas, quem o protegia era o Senhor. Quem o guardava era Deus.
a ponto de, em outro salmo, ele dizer: o Senhor é o meu escudo, é a minha cidadela, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, a ponto dele dizer: em teu nome eu desbarato exércitos, em teu nome eu salto muralhas, a ponto dele dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, não terei medo, porque tu estás comigo. Eu me lembro que quando eu era menino, eu fiz muitas jornadas a pé, como eu já falei outras vezes, para ir até a escola, e às vezes voltava à noite, jornadas de 11 quilômetros, 2, 3 horas de caminhada, e muitas vezes nessas jornadas eu tinha muito medo, sozinho, 10, 11 anos de idade, escuro, e qualquer barulho já era um monstro, né? Qualquer mexidinha na beira da estrada já era alguma coisa assustadora. Mas eu fiz essas mesmas jornadas outras vezes com o meu pai, e eu não tive medo nenhum. Meu pai estava comigo, eu nem percebia que estava passando por locais perigosos, era tudo sereno, tudo tranquilo. A presença do meu pai me dava segurança. Assim também deve ser na nossa vida, que a presença de Deus, o bom pastor, garanta a proteção da sua vida. E ainda que você ande por locais perigosos, por ruas apertadas e escuras, onde o perigo espreita, que você não tenha medo, porque, como disse Salomão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então que Deus nos abençoe, e que o Senhor seja o nosso pastor, e que a presença deste pastor realmente garanta a cada um de nós provisão, consolo, direção e proteção em todos os momentos da nossa vida. Amém.